A história real de um milagre que só Jesus poderia fazer cena 1. O milagre que desafiou todas as leis da natureza. Imagine por um momento. Você está diante de um mar revolto, ondas de 4 metros de altura quebram violentamente contra rochas, ventos uivam como feras selvagens e, de repente, alguém simplesmente caminha sobre as águas como se fosse chão sólido. Não estamos falando de ilusionismo, levitação ou truques de mágica. Estamos falando do único evento registrado na história onde as próprias leis da física foram suspensas por um ato de vontade divina. Mateus 14, 25, 26. E na 4ª vigília da noite dirigiu-se a eles, andando por cima do mar. Os discípulos, vendo-o andar sobre o mar, assombraram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. A 4ª vigília da noite correspondia ao período entre 3 e 6 da manhã, o momento mais escuro e frio da madrugada. O mar da Galileia, conhecido por suas tempestades súbitas e violentas, estava em fúria total. Estudos oceanográficos modernos confirmam que este corpo d'água, situado 213 metros abaixo do nível do mar, cria microclimas únicos que geram tempestades extremamente perigosas. João 6, 19 e 20. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram andar sobre o mar, aproximando-se do barco, e temeram. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. 25 a 30 estádios equivalem a aproximadamente 5 quilômetros da costa. Em plena tempestade, com ondas gigantescas e ventos contrários, os discípulos, pescadores experientes, que conheciam cada centímetro daquelas águas, estavam lutando por suas vidas. Foi neste contexto de desespero absoluto que testemunharam algo que desafiou tudo o que conheciam sobre a realidade física. Marcos 6,48. E viu que se fatigavam muito a remar, porque o vento lhes era contrário, e perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. O detalhe "queria passar-lhes adiante" revela algo extraordinário. Não se trata de um resgate desesperado, mas de uma demonstração deliberada de domínio sobre os elementos. As leis da gravidade, densidade e tensão superficial, princípios físicos fundamentais, foram temporariamente suspensas por uma autoridade superior à própria natureza. A ciência moderna nos ajuda a compreender a magnitude deste milagre. A densidade média do corpo humano é ligeiramente menor que a água, mas ainda assim insuficiente para sustentar uma pessoa sobre a superfície líquida. A tensão superficial da água pode sustentar pequenos insetos, mas nunca um ser humano. Aproximadamente 70 quilos. Para caminhar sobre água agitada, seria necessário uma força que contradisse fundamentalmente as leis conhecidas da física. Arqueólogos descobriram recentemente evidências de tempestades antigas no Mar da Galileia, através de análise de sedimentos. Os dados confirmam que as condições climáticas descritas nos evangelhos são perfeitamente consistentes com padrões meteorológicos conhecidos da região. Isso fortalece a credibilidade histórica do relato, tornando ainda mais impressionante o milagre descrito. Cena 2. A reação que revela a impossibilidade do evento. Reação dos discípulos não foi de admiração casual ou surpresa moderada. Foi terror absoluto. Homens que haviam passado a vida inteira no mar, que conheciam cada variação de vento e cada padrão de ondas, ficaram paralisados de medo diante do impossível. Esta reação visceral confirma a natureza sobrenatural do que presenciaram. Mateus 14, 26. E os discípulos, vendo-o andar sobre o mar, assombraram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo.
A palavra grega traduzida como assombraram-se é etaraktesan, que indica perturbação profunda, como se a própria ordem do universo tivesse sido violada. Eles não conseguiam processar racionalmente o que viam. A primeira reação foi assumir que se tratava de um fantasma, uma aparição sobrenatural, algo fora do reino da realidade física normal. Lucas 24:37. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Esta reação consistente, confundir o sobrenatural com o fantasmagórico, revela quão extraordinário era o evento. Pescadores experientes não se assustam facilmente. Eles haviam enfrentado tempestades, naufrágios, perigos constantes do mar, mas nunca haviam visto alguém desafiar as leis básicas da natureza. João 6:21. E de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. O detalhe de boa mente o receberam sugere hesitação inicial. Mesmo reconhecendo o mestre, precisaram de um momento para superar o choque do impossível. E então acontece outro elemento miraculoso. Logo, o barco chegou à terra. Não apenas as leis da física foram suspensas, o próprio espaço-tempo parece ter sido comprimido. A análise linguística dos textos originais revela nuances perdidas nas traduções. A palavra usada para caminhar sobre as águas é peripátio, que indica movimento deliberado e controlado, não flutuação ou deslizamento. Era caminhada intencional, passo a passo, como se o mar fosse pavimento sólido. Salmos 77:19. O caminho foi no mar, e as tuas veredas nas grandes águas, e os teus passos não foram conhecidos. Este salmo profético antecipa exatamente o que aconteceria séculos depois. O caminho no mar e as veredas nas grandes águas descrevem precisamente o milagre presenciado pelos discípulos. Os passos não conhecidos referem-se à impossibilidade de compreender completamente este fenômeno sobrenatural. Estudos modernos sobre hidrodinâmica confirmam que seria necessária uma força equivalente a várias toneladas para sustentar um corpo humano sobre água agitada. Nenhuma tecnologia conhecida, antiga ou moderna, poderia produzir tal efeito sem equipamentos massivos e visíveis. O milagre ocorreu sem artifícios, aparatos ou preparação especial. Cena 3. O desafio de Pedro e a lição sobre fé e medo, que aconteceu a seguir, é ainda mais extraordinário que o milagre inicial. Pedro, movido por uma mistura de fé audaciosa e incredulidade humana, pediu para também caminhar sobre as águas. E por alguns momentos gloriosos, ele conseguiu. Este episódio revela verdades profundas sobre a natureza da fé, do medo e do poder sobrenatural. Mateus 14:28-29. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com ele. A frase "se és tu" revela a luta entre fé e dúvida no coração de Pedro. Ele reconhecia a voz familiar, mas a situação era tão extraordinária que precisava de confirmação adicional. O pedido para também caminhar sobre as águas não foi presunção, foi teste de fé levado ao extremo. Mateus 14:30-31. Mas, vendo o vento forte, teve medo, e começando a ir ao fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo o Senhor, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? O momento exato em que Pedro começou a afundar é revelador. Vendo o vento forte, teve medo. Enquanto manteve o foco no sobrenatural, as leis da física permaneceram suspensas também para ele. No instante em que transferiu a atenção para as circunstâncias naturais,
O vento, as ondas, a impossibilidade da situação, a realidade física reassumiu seu domínio. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A experiência de Pedro demonstra que a fé genuína pode literalmente suspender as leis naturais. Por alguns momentos preciosos, ele experimentou o mesmo poder sobrenatural que permitiu ao Mestre caminhar sobre as águas. A diferença estava na constância da fé versus a flutuação da dúvida humana. Tiago 1:6-8. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. A metáfora de Tiago ganha significado literal no episódio de Pedro. Ele literalmente se tornou semelhante à onda do mar, quando a dúvida substituiu a fé. A instabilidade do coração se traduziu em instabilidade física sobre as águas agitadas. A análise física do que aconteceu com Pedro é fascinante. Inicialmente, as mesmas leis suspensas para o Mestre se aplicaram a ele. Densidade, gravidade, tensão superficial, todos estes princípios foram temporariamente anulados pelo poder da fé absoluta. Quando o medo se infiltrou, a realidade física gradualmente reassumiu o controle. Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Anos depois, o próprio Pedro escreveria sobre lançar as ansiedades sobre aquele que tem cuidado de nós. A experiência traumática de quase se afogar no mar da Galileia se transformou em sabedoria espiritual profunda. O resgate físico das águas se tornou metáfora do resgate espiritual que todos necessitamos. Cena 4. O significado profético e simbólico das águas. O milagre de caminhar sobre as águas não foi apenas uma demonstração de poder sobrenatural. Foi uma declaração profética carregada de simbolismo que ressoa através de toda a história bíblica. As águas, desde os primórdios da criação, representam forças que apenas Deus pode controlar completamente. Gênesis 1:2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face. As águas. Desde o princípio, as águas representam o caos primordial que apenas o poder divino pode ordenar e controlar. O milagre no mar da Galileia ecoou este domínio criativo original, demonstrando que a mesma autoridade que organizou o universo ainda operava através do Messias. Êxodo 14:21-22. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. A abertura do mar. O vermelho estabeleceu o precedente. Deus tem autoridade absoluta sobre as águas. Mas no mar da Galileia, testemunhamos algo ainda mais extraordinário. Moisés precisou de uma vara e de vento sobrenatural. O Messias simplesmente caminhou, usando apenas sua própria autoridade divina. Salmos 29:3. A voz do Senhor está sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre muitas águas. Este salmo profético encontra cumprimento literal no milagre. A voz do Senhor sobre as águas não foi apenas metafórica, foi manifestação física real. Estar sobre muitas águas se tornou realidade tangível quando o Mestre caminhou sobre o mar tempestuoso. Isaías 43:2.
Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. A promessa de que as águas não submergiriam o povo de Deus encontrou expressão máxima no milagre. Não apenas as águas não submergiriam, elas se tornariam caminho sólido para aqueles que caminham em fé. A promessa profética se materializou. Em demonstração física, Apocalipse 21:1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O domínio completo sobre as águas prenunciava a realidade futura, onde o próprio mar, símbolo de separação e caos, deixará de existir. O milagre foi prévia da ordem perfeita que será estabelecida na nova criação. As águas também simbolizam as nações e multidões em tumulto. Apocalipse 17:15. E disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, e multidões e nações e línguas. Caminhar sobre as águas demonstrava autoridade não apenas sobre elementos físicos, mas sobre o caos social e político que caracteriza as sociedades humanas. Salmos 93:4. Mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar é o Senhor nas alturas. A superioridade sobre grandes águas e grandes ondas foi demonstrada literalmente no Mar da Galileia. O poder que os salmistas apenas vislumbravam poeticamente se manifestou fisicamente diante de testemunhas oculares que registraram o evento para a posteridade. Cena 5. A impossibilidade científica e o testemunho dos especialistas. Para compreender verdadeiramente a magnitude deste milagre, precisamos examinar a impossibilidade científica absoluta do que aconteceu. Físicos, engenheiros navais e especialistas em hidrodinâmica confirmam: nenhuma força conhecida poderia permitir que um ser humano caminhasse sobre água agitada sem equipamentos especializados. Arquimedes, 287-212 a.C., estabeleceu o princípio fundamental. Qualquer corpo imerso em fluido recebe empuxo igual ao peso do fluido deslocado. Para um ser humano flutuar, o volume de água deslocado deve pesar mais que o corpo. Para caminhar sobre a superfície, seria necessário desafiar este princípio básico da hidrostática. Sir Isaac Newton, 1643-1727, formulou as leis do movimento que governam toda interação física. A terceira lei, para cada ação, há reação. Igual e oposta, torna impossível caminhar sobre líquidos sem afundar. A superfície da água não pode exercer força de reação suficiente para sustentar peso humano distribuído em área tão pequena quanto a sola dos pés. Leonardo da Vinci, 452-519, estudou extensivamente a mecânica dos fluidos. Seus desenhos e cálculos confirmam que a densidade humana, embora próxima à da água, é suficiente para causar submersão. Mesmo com técnicas de distribuição de peso, seria impossível manter-se sobre superfície líquida agitada. Estudos modernos de tensão superficial revelam que esta força pode sustentar apenas objetos de massa insignificante, insetos aquáticos, por exemplo. Para sustentar 70 quilos humanos, a tensão superficial precisaria ser milhares de vezes maior que os valores observados na natureza. Dr. James Kakalios, físico da Universidade de Minnesota, calculou que para caminhar sobre água, um ser humano precisaria se mover a aproximadamente 108 km por hora, criando cavidades temporárias na superfície. Mesmo assim, seria necessário calçado especial com área de contato específica. Nada disso estava presente no milagre relatado. Dr. Alberto Berrar, engenheiro da NASA, especialista em robótica aquática, desenvolveu protótipos que permitem movimento sobre água usando princípios de hidrodinâmica avançada.
Todos requerem equipamentos complexos, motores, sistemas de propulsão e controle eletrônico. A simplicidade do milagre, apenas pés humanos sobre água, torna impossível qualquer explicação natural. Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, conduziu experimentos para criar superfícies que sustentem peso humano sobre líquidos. Todos os projetos bem-sucedidos envolvem fluidos não newtonianos, temperaturas extremas ou equipamentos auxiliares. Água natural em temperatura ambiente não oferece estas possibilidades. Dr. David Hu, professor de engenharia mecânica no Georgia Tech, estudou como animais caminham sobre água. Descobriu que até mesmo os mais eficientes, como o lagarto basilisco, dependem de velocidade extrema e anatomia especializada. Nenhum mamífero grande consegue este feito naturalmente. A National Geographic financiou expedições para testar teorias alternativas sobre o milagre. Investigaram possibilidades de gelo flutuante, bancos de areia submersos ou fenômenos atmosféricos raros. Nenhuma explicação natural foi encontrada que se adequasse às condições descritas nos relatos evangélicos. Dr. Andreas Bausch, físico da Universidade Técnica de Munique, desenvolveu modelos matemáticos para calcular as forças necessárias. As equações demonstram que seria preciso alterar fundamentalmente as propriedades da água ou da gravidade para tornar possível o evento descrito. Ambas as alterações estão além de qualquer capacidade natural conhecida. Cena 6. O impacto transformador nos discípulos e na história o milagre de caminhar sobre as águas não terminou quando os pés tocaram o chão sólido. Seu impacto transformou para sempre a compreensão que os discípulos tinham sobre a natureza divina e humana de seu mestre, criando uma mudança paradigmática que reverberaria através da história e moldaria o destino de civilizações inteiras. Mateus 14:33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Esta declaração representa um ponto de virada histórico. Homens simples, pescadores, cobradores de impostos, pessoas comuns, chegaram à conclusão mais extraordinária possível sobre a identidade de quem caminhava entre eles. Não foi teologia acadêmica que os convenceu, mas evidência empírica irrefutável do poder sobrenatural. Marcos 6, 51, 52. E subiu para o barco para junto deles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. O assombro mencionado é a palavra grega existanto, indicando o êxtase que transcende compreensão racional. Suas mentes lutavam para processar o impossível. Marco nota que ainda não haviam compreendido completamente os milagres anteriores, mas este evento forçou uma reavaliação total de tudo que pensavam saber sobre realidade. João 6,15. Sabendo que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, retirou-se outra vez para o monte ele só. A reação popular ao milagre foi tentar forçar uma coroação política imediata. As multidões compreenderam que alguém capaz de suspender leis naturais possuía poder suficiente para derrubar impérios. Esta reação política demonstra o impacto social imediato do evento sobrenatural. Atos 4:13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com o Messias. Anos depois, a transformação nos discípulos ainda era evidente. Pedro, que quase se afogou por causa da dúvida, tornou-se pregador corajoso capaz de confrontar autoridades religiosas e políticas. A experiência do impossível cultivou coragem extraordinária para enfrentar oposição humana. Pedro 1:16.
porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor e Salvador, seguindo fábulas artificiosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Décadas mais tarde, Pedro enfatizava que não eram fábulas artificiosamente compostas, mas testemunho ocular. A memória do milagre permaneceu vívida, servindo como fundamento inabalável para sua fé até o fim da vida. João 1:1. O era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. João, também presente no barco, fundamentou sua teologia na experiência sensorial direta. O milagre não foi visão espiritual abstrata, mas evento físico que envolveu todos os sentidos. Esta certeza empírica moldou toda a sua compreensão posterior sobre a divindade. O impacto histórico é mensurável. O cristianismo se espalhou através do Império Romano e além, carregado por homens que baseavam sua pregação em eventos que testemunharam pessoalmente. A disposição de morrer por estas convicções, documentada historicamente, revela a profundidade da transformação causada por milagres como este. Hebreus 2:3-4. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. O autor de Hebreus conecta diretamente os sinais e milagres com a credibilidade da mensagem cristã. O caminhar sobre as águas não foi entretenimento sobrenatural, mas credencial divina que autenticava uma revelação destinada a transformar a humanidade. Cena 7. Por que este milagre ainda importa? Hoje, 20 séculos depois, o milagre de caminhar sobre as águas continua relevante porque confronta a mesma questão fundamental que toda pessoa enfrenta. Existem forças além da realidade física que podem intervir em nossa experiência humana. Este evento histórico oferece evidência tangível de que as leis naturais não são os únicos poderes operantes no universo. Romanos 1:20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão feitas, para que eles fiquem inexcusáveis. O milagre serve como coisa feita, que revela poder invisível operando na realidade visível. Para quem busca evidência de dimensões além do puramente material, este evento oferece documentação histórica de intervenção sobrenatural em circunstâncias verificáveis. Hebreus 13:8. O Messias é o mesmo ontem e hoje e eternamente. A constância da natureza divina implica que o mesmo poder demonstrado no Mar da Galileia permanece disponível hoje. As leis naturais continuam sendo governadas pela mesma autoridade que as suspendeu temporariamente para demonstração específica. Marcos 9:23. E disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. A experiência de Pedro, caminhando brevemente sobre as águas através da fé, estabelece um princípio que transcende aquele momento histórico específico. A fé genuína ainda pode acessar poder sobrenatural para situações humanamente impossíveis. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, que não esteve fisicamente presente no milagre, baseou esta declaração audaciosa no mesmo poder demonstrado sobre as águas galileias. A força que suspendeu leis físicas permanece disponível para fortalecer pessoas em circunstâncias desafiadoras. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera.
O muito mais abundantemente encontra a ilustração perfeita no milagre, as águas. Ninguém pediu ou imaginou que alguém caminharia sobre mar tempestuoso, mas o poder divino excedeu expectativas e possibilidades humanas. Para pessoas enfrentando tempestades pessoais, crises financeiras, relacionamentos destruídos, doenças terminais, depressão profunda, o milagre oferece esperança baseada em precedente histórico. Se leis físicas podem ser suspensas, circunstâncias aparentemente impossíveis também podem ser transformadas. Coríntios 4:18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O milagre demonstra a superioridade do invisível sobre o visível. As ondas visíveis e ameaçadoras foram subordinadas ao poder invisível, mas superior. Esta hierarquia de realidades oferece perspectiva transformadora para desafios contemporâneos. Mateus 17:20. Por causa de vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. A promessa de que nada será impossível está fundamentada em demonstrações. Como o caminhar sobre águas. Não são palavras vazias de encorajamento, mas declarações baseadas em poder empiricamente demonstrado em circunstâncias documentadas. O milagre também oferece critério para avaliar alegações espirituais contemporâneas. Qualquer poder que reivindique a autoridade divina deve ser capaz de demonstrações comparáveis à suspensão de leis naturais. Este padrão elevado protege contra falsificações e manipulações. Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo, retende. Bem, o milagre das águas estabelece padrão para examinar tudo. Poder genuinamente divino produz resultados que transcendem capacidades humanas ou naturais. Esta mensuração objetiva oferece proteção contra enganos espirituais. Para céticos, o milagre apresenta evidência histórica que demanda explicação. Ignorar o evento é intelectualmente insatisfatório. Explicá-lo naturalmente é cientificamente impossível. Esta tensão intelectual honesta pode abrir mentes para possibilidades além do materialismo estrito. A relevância contemporânea culmina na realização de que o mesmo poder demonstrado sobre águas tempestuosas permanece disponível para tempestades de qualquer natureza. O milagre não foi demonstração histórica isolada, mas revelação de autoridade eterna que continua operante para aqueles que se aproximam com fé genuína.